Bom, senhoras e senhores, novamente, boa noite. Por gentileza, ocupem seus lugares e mantenham os telefones no modo silencioso. Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado e suas 36 entidades afiliadas dão as boas-vindas à 8ª Conferência Nacional das Carreiras de Estado. Com o tema Democracia e Sustentabilidade na Era Digital, a 8ª Conferência Nacional das Carreiras de Estado vai discutir o papel das carreiras de Estado na transformação do Estado brasileiro diante das 3 grandes crises que afetam a humanidade: a ambiental, a democrática e a crise econômico-social. Hoje, a crise ambiental se impõe como o desafio mais grave e ameaçador da humanidade. O aquecimento global e os eventos extremos dele decorrentes colocam em risco populações inteiras e a biodiversidade do planeta. Mas a crise climática também acentua desigualdades econômicas e sociais, situação que se agravou no pós-pandemia de Covid-19, quando a fortuna dos bilionários aumentou, enquanto centenas de milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza e a insegurança alimentar. Como as democracias contemporâneas podem enfrentar esses problemas se elas próprias estão fragilizadas, seja por sua captura pelo poder econômico, seja pela disseminação de desinformação fomentada pela rapidez do digital, seja pela proliferação dos extremismos políticos? E em que medida a era digital e as novas tecnologias, como a digitalização de processos e o uso de inteligência artificial, podem trazer soluções para essas crises planetárias que, como sabemos, se exponenciam no Brasil? Ou a era digital pode agravar os problemas, como os impactos já conhecidos na saúde psíquica, na difusão de informações falsas e na substituição de empregos tradicionais? Pensar em como o serviço público brasileiro, em especial por meio das carreiras de Estado, deve enfrentar esses imensos desafios de modo a fortalecer a atuação e a confiança nas instituições públicas é o objetivo da 8ª Conferência Nacional das Carreiras de Estado. E para compor a mesa dessa solenidade de abertura, convidamos a diretoria executiva do FONACAT, nosso anfitrião, Rudinei Marques, presidente do FONACAT e da FENALDE. Convidamos o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. A senhora deputada federal Érica Cocai, PT Distrito Federal. A secretária-geral do FONACAT e presidenta da ANADEP, senhora Rivana Ricarte. Presidente da FEBRAFIT, Rodrigo Espada. A presidenta da ANESP, Elizabeth Hernandes. E presidente do SINAL, Fábio Fayad. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro.
Por gentileza, podem tomar assento, ocupem seus lugares. Agradecemos a presença do senhor Daniel Alves Lima, Controlador-Geral do Distrito Federal, do senhor José Carvalho, representando neste ato o Defensor Público da União, Leonardo Cardoso Magalhães. Daremos início aos pronunciamentos. Com a palavra, o presidente do FONACAT, Rudinei Marques. Boa noite a todas, boa noite a todos. Cumprimentos especiais à nossa mesa, ao ministro do TCU, Antônio Anastasia, a deputada federal Érica Cocai, a diretoria executiva do FONACAT, a Elizabeth Hernandes, a doutora Rivana, Ricardi, Fábio Fayad, Rodrigo Espada, senhoras e senhores. O FONACAT tem uma imensa satisfação de receber todos nesse momento. Falava há pouco para a deputada Érica que, depois de muitos anos enfrentando pautas eminentemente reativas, vou falar um pouco sobre elas na sequência, é o momento da gente avançar. E, nesse momento de avançar, nós precisamos reagrupar forças e definir horizontes. Um pouco dessa conferência para nós pensarmos sobre esses caminhos que teremos a seguir. Falar um pouco da história do FONACAT. O fórum ele foi criado no momento em que os servidores enfrentavam a primeira reforma da Previdência a reforma da Previdência lá em 2013, né, do primeiro governo Lula. E isso ensejou uma mobilização muito grande de entidades de classe e logo depois se verificou a necessidade de conferir a esse grupo de servidores um caráter mais perene e institucional. E isso está muito assim na gênese do Fórum das Carreiras de Estado. A gente nunca abandonou a pauta previdenciária. Vocês vão ver que nós seguimos com ela até hoje, porque a previdência é um bem do qual nós não podemos abdicar. Pelo contrário, temos que sempre nos preocupar em fortalecer a previdência pública. E, com isso, em 2007, nós formalizamos a criação do Fórum. E essa institucionalização permitiu a ampliação dos objetivos do Fórum, que passaram a contemplar a defesa do Estado democrático de direito, a preservação dos direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos, o respeito aos princípios constitucionais da administração pública e a valorização, no mais amplo sentido, das carreiras de Estado. E, a partir de então, o FONACAT cresceu, se consolidou e adquiriu visibilidade em todo o país. Hoje representa 36 associações e sindicatos que têm em sua base mais de 200 mil servidores, que desempenham atribuições estratégicas e imprescindíveis ao Estado brasileiro. Mas foram, sobretudo, as lutas dos últimos 8 anos que deram o reconhecimento nacional ao FONACAT, tornando o Fórum um interlocutor qualificado das carreiras de Estado em relação aos temas de seu interesse, junto às autoridades governamentais, à comunidade acadêmica, à mídia e aos poderes da República. Dessas lutas dos últimos anos, vale a pena referir algumas delas. Por exemplo, o Fórum enfrentou com muito vigor, com determinação, com coragem, sempre apoiados lá no Congresso Nacional, pela deputada Érica Cocai, pelo senador Anastasia, quando estava lá no Congresso. Então, a gente teve parlamentares de muita fibra que sempre acompanharam essa luta e defenderam o serviço público e as causas republicanas. Então, dessas lutas dos últimos anos, vale destacar um enfrentamento que nós fizemos, as tentativas de fragilizar os mecanismos de proteção social no país. Enfrentamos com todo vigor a PEC 287 de 2016, derrotamos inteiramente, fizemos um enterro simbólico da PEC 287,
Depois enfrentamos a PEC 06 em 2019, em diante. Derrotamos parcialmente. Derrotamos, por exemplo, a capitalização pura, que era um instituto previsto na PEC 06. Enfrentamos com determinação, com coragem, com muito vigor, com muito sacrifício, a PEC 32 de 2020, que continha dispositivos que implodiam as bases do serviço público brasileiro. Eu não tenho dúvida, e aqui não me revisto ter falsa modéstia ao dizer que o Fonacate teve um papel decisivo no enfrentamento e na derrota desse projeto que seria tão nefasto para o país. Derrotamos inteiramente a PEC 32. Está como um morto-vivo lá no Congresso, que por alguns mecanismos aí legislativos não pode ser formalmente retirada, mas esse enfrentamento nós fizemos, e fizemos com muita qualidade, e derrotamos a PEC 32. Enfrentamos também a tentativa de protelar os precatórios federais indefinidamente com a PEC 23 de 2021. Quer dizer, a gente enfrentava, derrotava, uma vinha a outra, né? É uma coisa assim, foi um turbilhão, não? Você tinha quase todo mês tinha uma medida nova que ensejava a atuação determinada do fórum. A PEC 23 nós derrotamos parcialmente no Congresso e agora, por fim, ela foi derrotada integralmente no STF. Enfrentamos também as tentativas de fragilização da própria organização sindical, lembremos aí da MP 873, 2019, que impedia o servidor público de consignar em favor da sua entidade de classe. Derrotamos inteiramente essa medida provisória. E, mais recentemente, em 2023, as entidades federais do Fórum capitanearam a campanha salarial dos servidores federais e foi a negociação mais rápida e mais efetiva da história do serviço público brasileiro. Em 1 mês e meio, nós tínhamos resolvido a recomposição salarial de 2023. Bom, se tivermos êxitos em muitas dessas lutas, outras tantas teremos que travar. E um pouco do objetivo da nossa 8ª conferência é, como eu falei inicialmente, redefinir rumos para as nossas entidades de classe. A emenda constitucional 103, por exemplo, a reforma da Previdência, ela deixou várias arestas a parar. E o Fórum trabalha hoje na elaboração de um Código Previdenciário Nacional, um projeto de lei complementar para dirimir as pendências deixadas pela última reforma da Previdência. Nós também articulamos a apresentação da PEC 06, em 2024, que propõe uma redução gradativa da contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados e pensionistas. Ela substituiu a PEC 555, de 2006, de igual teor, porém, ela tem um impacto orçamentário menor, então é mais viável, né, a tramitação e a aprovação da PEC 06. Temos também pela frente uma luta, né, conversava com os colegas da CONAMP há pouco, a luta contra a PEC 66, que foi uma PEC, quer dizer, um conteúdo que foi, né, posto dentro de uma outra PEC, e lá pelas tantas começou a regulamentar, ou quer regulamentar e definir a reforma da Previdência dos estados, IDF e municípios que ainda não se adequaram à PEC, à emenda constitucional 103, mas a forma como foi feito foi muito assodada e sem qualquer chance de discussão da matéria no Congresso. Então, essa é a nossa principal bandeira, né? Queremos, né, estamos abertos, como sempre estivemos, ao diálogo, mas esse assunto tem que ser pautado, a gente tem que ter chance de se manifestar. Se não tivermos essa chance, seremos, a priori, contra. Bom, vejam que aqui são 3 matérias previdenciárias que estão na gênese do Fórum, né? O Fórum foi criado para enfrentar temas previdenciários, mas tem vários outros. Por exemplo, já passou, falava com a deputada Érica Cocai agora, já passou o tempo da internalização plena da Convenção 151 da OIT. Por exemplo, negociação coletiva no serviço público. Alguém tem dúvida da urgência de regulamentar esse tema?
Eu não tenho, porque a minha carreira é a única que não fechou acordo de 1.200.000 servidores, e minha carreira é a única que ainda não tem um acordo firmado com o governo federal, depois de 1 ano de negociações, de milhares, talvez milhões de horas de trabalho perdidas em assembleias, em paralisações, em greves e tudo mais. Então, passou do momento. Hoje mesmo, minha carreira parou o Tesouro Direto, né? Parou o dia todo, ficou parado, porque a gente quer uma resposta do governo. Precisamos ter, do lado de lá, alguma sinalização de avanço. Então, precisamos avançar. Quero registrar aqui o apoio que tivemos no Congresso Nacional, né, do agora ministro TCU, mas então senador Antônio Anastasia, por meio de um acordo com centrais sindicais, com o parlamento, com o governo, nós conseguimos tramitar um projeto de negociação coletiva no serviço público e, posteriormente, lá no final de 2017, foi integralmente vetado e nós temos agora que levar a pedra a montanha acima novamente, né? Então, negociação coletiva é fundamental, nós conseguimos avançar. Direito de greve, que é um dos outros pilares aí da Convenção 5.1, temos que avançar no direito de greve, né? Como eu falei, hoje mesmo a gente estava em greve na minha categoria, parando aí as emissões do Tesouro Direto. Tivemos as greves das universidades, aí, 2, 3 meses, e várias outras categorias que pararam, né, recentemente. O pessoal do Sinal parou, né, o Banco Central parou alguns dias, o pessoal da Receita Federal, né. Então, é mais do que urgente a regulamentação do direito de greve no serviço público. Não podemos ficar ad eterno utilizando as regras da iniciativa privada. E por fim, a organização sindical, né? Temos muito a avançar na organização sindical. Eu comentava há pouco com a deputada que, com o regime de previdência complementar, nossas entidades de classe correm o risco de perder 3/4 da sua arrecadação com o advento da previdência complementar. Hoje a gente tem um percentual que incide sobre o valor cheio do subsídio. No futuro, esse percentual incidirá só sobre o teto do RGPS, porque os servidores farão as suas poupanças individuais, as mensalidades do sindicato não vão alcançar. Então, é imprescindível nós encontrarmos formas de solucionar o financiamento das entidades de classe do setor público, assim como o mandato classista com ônus para a administração, como hoje já é praticado em boa parte dos estados e municípios, na iniciativa privada, nas grandes empresas. Precisamos reeditar, né, essa tentativa lá no governo Dilma de fazermos essa alteração na Lei 8.112. Bom, e está mais do que em tempo também, né, das entidades de classe do setor público abraçarem as pautas emergenciais do cenário global. E esse é o foco da nossa conferência. A causa da sustentabilidade é urgente, não dá para a gente pensar em outra coisa senão em salvar o planeta. Isso tem que vir antes de qualquer debate, porque, imagine, resolver qualquer outra questão sem salvar o planeta não vai nos servir em nada. Então, nós temos que colocar nossa melhor inteligência, né, para funcionar, para encontrar formas de enfrentar, né, os efeitos aí das mudanças climáticas. O enfrentamento às desigualdades econômicas e sociais, sim, é pauta nossa, nós temos que nos preocupar diariamente com isso. É possível que o Brasil, um país tão rico, continue sendo os campeões mundiais em desigualdade econômica e social. Não dá para a gente dormir bem com um acontecimento desses, né? Tão pesaroso. Combate aos extremismos e à desinformação que afrontam as democracias em todo o planeta. Isso é problema nosso, sim. Temos que nos preocupar com todos, né, esses itens. Tem que entrar na nossa pauta, tem que estar presentes na nossa pauta. Como disse, agora segunda-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, na adoção do Pacto do Futuro, na abertura da Cúpula do Futuro, ele diz que eu convoquei esta cúpula porque nosso mundo está saindo dos trilhos e precisamos de decisões difíceis para voltar aos trilhos. As enormes desigualdades são freio ao desenvolvimento sustentável. Muitos países em desenvolvimento estão se afogando em dívidas
incapaz de sustentar sua população, e não temos uma resposta global eficaz para ameaças emergentes, complexas e até mesmo existenciais. A crise climática está destruindo vidas, devastando comunidades e degradando economias. As novas tecnologias, inclusive a inteligência artificial, estão sendo desenvolvidas em um vácuo moral e legal, sem governança ou proteção. Então, pessoal, elencando aqui rapidamente algumas pautas que têm que passar a fazer parte do nosso dia a dia enquanto entidades de classe responsáveis não só pelas áreas em que atuamos, mas responsáveis por todo o país, responsáveis pelo planeta, responsáveis pelo mundo todo. Declaro aberta a 8ª Conferência Nacional das Carreiras de Estado. Teremos uma ótima conferência. Nossos agradecimentos ao presidente do FONACAT e da FENALDE, Rudinei Marques, por essa abertura. E ouviremos agora a secretária-geral do FONACAT e presidenta da ANADEP, senhora Rivana Ricarte. Boa noite a todas e todos. Vou tomar a liberdade de fazer esse cumprimento por aqui. Estamos de maneira mais simples, entre amigos, e acho que a gente precisa escutar, principalmente as estrelas principais dessa noite, escutar o ministro, Anastasia, escutar também a nossa deputada Érica Cocai, mas queria cumprimentar todas as servidoras e servidores públicos que estão aqui, todos nós que fazemos parte dessas carreiras de Estado, que tem uma responsabilidade muito grande, como já mencionado aqui pelo nosso presidente do FONACAT, doutor Rudinei. Se a gente pensar na digitalização, o quanto isso impacta o serviço público, o quanto isso impacta o trabalho de cada uma das carreiras de maneiras diferentes aqui, e o quanto cada um de nós, em nossas carreiras, somos responsáveis por pensar, a partir dessa era da digitalização, que já começou há um tempo, muitas das nossas carreiras, algumas já adiantadas com isso, outras atrasadas um pouco nesse processo, mas todas precisando pensar que políticas públicas e que Estado, enquanto carreiras de Estado, temos que trabalhar para construir, para daqui a esse futuro, que a gente, embora o futuro seja ancestral, como a deputada Érica estava aqui mencionando, mas o quanto precisamos pensar nesse futuro e a responsabilidade de cada um de nós, enquanto servidores públicos, enquanto servidoras públicas, enquanto membras das instituições que formam, né, a base do Estado, porque, afinal de contas, o Estado não existe sem as servidoras e servidores trabalhando, o Estado não é uma entidade etérea, né, a gente faz parte e movimenta essa máquina estatal. Então, eu acho que nesse cenário dos desafios postos, o nosso desafio é muito grande e, por isso, né, realizar uma conferência em que a gente possa, juntos, né, pensar nesses desafios e planejar essas discussões, nos coloca também, enquanto FONACAT, em vanguardas dessas discussões. Então, eu queria, de fato, que a gente possa ter reflexões necessárias e urgentes em cada uma dessas mesas e que possamos sair daqui, como nos apontou o nosso presidente, fortalecidos enquanto carreiras de Estado, fortalecidos enquanto reconhecer a nossa responsabilidade nesse processo, abertos para o novo, mas na certeza daquilo do que a gente precisa construir, daquilo que cada um, ou cada carreira aqui nesse processo. É uma responsabilidade muito grande pensar no uso consciente de todos os meios e de todos os recursos naturais e dessa construção democrática, né? É responsabilidade de cada um que está aqui. Então, desejo que em cada uma dessas mesas a gente possa discutir dessa era digital, entre os meios e todos os temas aqui propostos, que tenhamos uma boa discussão. E amanhã, pela manhã, estaremos aqui presidindo uma segunda mesa com muita alegria,
e com a participação de todas e todos. Muito obrigada, boa noite. Ouviremos agora o vice-presidente do FONACAT, presidente da FEBRAFIT, senhor Rodrigo Espada. Bom, boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui. É claro que o nosso presidente Rudinei já disse pelo FONACAT, então vai ser uma breve saudação aqui, até porque o objetivo da noite é ouvir mesmo os nossos parceiros, os nossos amigos, que têm muito a nos ensinar, e aqui eu me refiro claramente à deputada Érica Cocai, que na posição da FEBRAFIT ela é uma parceira do fisco, está sempre ao lado da defesa do fisco, enquanto também defensor da sociedade, e ao amigo, quero crer dizer assim, ao ministro Anastasia, que esteve também abrindo um congresso da FEBRAFIT lá em Portugal, que a gente fez no Algarve há uns 4 anos, e é uma pessoa que eu admiro muito, e eu fico muito feliz que a gente vai ter a oportunidade de ouvir aqui, certamente, 2 dos melhores oradores e intelectuais desse país, políticos, uma da ciência política. Mas também o ministro Anastasia, como professor de Direito Administrativo da Universidade Federal de Minas Gerais, vai ter também muito a nos dizer sobre o tema o grande tema do FONACAT. Na posição do fisco, eu fico muito feliz também, o Rudinei, da fala do FONACAT, da responsabilidade das entidades de classe de discutir e participar das grandes discussões da sociedade. Eu acho que este é o grande desafio, buscar o que nos integra, buscar o que nos faz, né, defensores da sociedade, enquanto servidores públicos, na essência da palavra, servir ao público, servir à sociedade. E eu tenho a plena consciência que nós, servidores públicos e representantes de entidades de classe, primeiramente pensamos o todo. Eu acho que esse é o nosso grande papel e temos muito a ensinar. Enquanto entidade do fisco aqui, representante de outras entidades do fisco também, nós tivemos também, além de todos esses desafios que você trouxe, Rudinei, a discussão da reforma tributária, que foi uma entrega, né, do Congresso à sociedade, mas certamente o fisco participou ativamente na construção técnica. Estamos entregando para a sociedade um modelo tributário que vai ser muito mais eficiente, mais simples, mais transparente. Eu acho que isso diz muito sobre o tema de sustentabilidade e democracia. Porque quanto mais transparente, mais simples, mais aproxima o cidadão do Estado. Né? A gente precisa realmente buscar um resgate à credibilidade do Estado frente aos anseios da sociedade. E, por fim, parabenizar, a saudação tem que ser mesmo no sentido de saudar o FONACAT por trazer essa discussão tão atual para a nossa vida aqui dos representantes classistas. Os especialistas dizem que a internet transformou o mundo em 20 anos, mas a inteligência artificial vai transformar em 10 anos. Será muito mais rápida e já estamos no ano 2 dessa discussão. Além dos outros grandes temas que você trouxe, como o meio ambiente, e tudo isso é urgente, né, a participação. E o nosso crescimento vai vir desse debate plural, com grandes especialistas do tema. E aí eu me refiro aqui, para encerrar, uma frase do economista chileno, Carlos Matos, que ele diz que o mundo do homem não está limitado pelas fronteiras do espaço físico em que vive, mas pelo tamanho do seu vocabulário e pelo alcance de seu posto de observação na prática social. Certamente esse evento será muito enriquecedor, enriquecerá o nosso vocabulário e nos trará um maior alcance do nosso horizonte, do nosso campo de visão das entidades do serviço público na nossa prática social. Muito obrigado. Ouviremos a presidenta da Anesp, Elizabeth Hernandes. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Prometo ser breve. Cumprimento a todos
os presentes, agradeço em nome do FONACAT, cumprimento especialmente os trabalhadores que tornam esse evento e outros tantos possíveis, quem está no som, quem está na luz, quem está nas fotos, eu quero estender esse cumprimento. E meus colegas de mesa, eu vou cumprimentar na pessoa da deputada Érica, que está sempre conosco em tantas frentes de luta, e defender o serviço público é defender a democracia. E o doutor Antônio Anastasia, que foi meu professor, e eu sou gentil com meus professores, porque eu não faço questão que eles lembrem de mim. Ele foi meu professor no curso de formação em especialista em políticas públicas e gestão governamental. Não precisamos dizer em que data, né, professor? E eu imagino que, bom, quando eu divido mesa com um ex-aluno, eu fico feliz. Eu penso assim, eu fiz um bom trabalho, já que ele está aqui comigo. Então, meus colegas de mesa são cumprimentados em nome desses dois. E, bom, falar sobre sustentabilidade hoje, e fiquem tranquilos que não veio uma palestra pronta, mas é tratar de um paradoxo, porque há alguns anos, quando se falava em sustentabilidade, a gente pensava em imagens bucólicas, em praia, mar, e agora, quando a gente fala esse termo, a gente lembra de incêndios criminosos, de coisas sinistras. Então, para defender a sustentabilidade, nós temos que falar do seu contrário. E, no senso comum, as coisas estão insustentáveis quando a gente diz do jeito que está, não pode ficar. Então, foi nesse ponto que nós chegamos, a nossa sociedade chegou. Do jeito que está, não pode ficar. As atitudes são para hoje. E não adianta também a gente passar para o nível da responsabilização individual. Todos nós somos responsáveis por termos chegado aqui, por nossos atos, palavras, ações e omissões. E se nós chegamos aqui, nós seremos capazes de sair. Mas nós chegamos juntos e vamos sair juntos. Então, a gente não pode aceitar a versão catastrófica que leva a gente a desanimar de continuar na luta. E eu fico feliz de ver que nessa sala, nesse ambiente e em tantos outros, nós estamos representando muitas pessoas que são capazes de encontrar soluções para que a gente saia desse impasse. Como o Rudinei destacou no início, não há tempo a perder, e não se trata só de ações individuais, de usar menos plástico, não, agora é coletivo. O que a gente está enfrentando agora é insustentável sobre todos os aspectos. É insustentável a iniquidade socioeconômica, é insustentável a maneira como a natureza tem sido criminosamente agredida, e nós só conseguiremos sair desse impasse de modo coletivo. E servidores públicos e servidores de carreira de Estado são especialistas em mobilizações coletivas. Então, eu fico grata de estar aqui partilhando saberes com vocês e acho que, sim, nós poderemos contribuir. Bom trabalho a todos. Passaremos agora a palavra para o nosso vice-presidente, presidente do Sinal, senhor Fábio Fayad. Boa noite a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês. Agradecemos a participação de todos, integrantes da mesa, deputada Érica Cocai, ministra Anastasia. Eu ouvindo o Rudinei falar, antes aqui de começar o evento e ali ao púlpito, me lembrei da campanha contra a PEC 32, de 2020. E o que eu já cheguei à conclusão, e conversei com os colegas antes, vou falar aqui, vou continuar dizendo nas minhas intervenções no sindicato, nos diálogos de sempre, é que já estou acostumado que, ao mesmo tempo que você busca desafios e busca trazer a inovação no setor público, a melhoria do setor público, ao mesmo tempo você está lutando contra fantasmas do passado.
E isso não vai mudar, a palavra-chave é resiliência e saber lidar com isso. Quando o Rudinei estava falando, eu me lembrei da luta contra a PEC 32, nunca ia imaginar que naquela luta eu estava me preparando para a luta de agora, contra a PEC 65/2023. Quem não sabe ou não se lembra, a independência do Banco Central que está agora no Congresso. É um projeto horrível, atenta contra o país, contra a sociedade brasileira, e nós estamos liderando a luta contrária a esse projeto que entrega o Banco Central à banca financeira, precariza a força da autarquia pública, que é o Banco Central, e, obviamente, a cúpula do banco apoia o projeto porque está interessado em ganhar salários anuais milionários com a transformação do banco numa empresa privada. Isso é um absurdo total, e nós vamos realizar, no dia 15 de outubro, de 9 ao meio-dia, lá no auditório Nereu Ramos, um seminário contra essa PEC 65/2023. Desde já, todos aqui e todas estão convidados. Estendo especialmente aqui à mesa, a deputada Érica Cocai já sabe da luta que a gente trava contra, a ministra Anastasia é bem-vindo. E, como não poderia deixar de ser, a nossa atuação, imagino que eu vou continuar até o término do meu mandato e as próximas lutas que eu tiver no sindicato e no FUNACAT, lutando em melhorias e inovações, mas também contra fantasmas do passado. É a nossa obrigação continuar na luta contra as mazelas que querem impor ao setor público, a busca de privilégios que alguns querem trazer ao setor público, que nem a farra dos supersalários que o Roberto Campos Neto quer trazer para o Banco Central do Brasil, entre outras mazelas, e continuar lutando por um serviço público de maior qualidade, de mais digitalização, na vanguarda do que é melhor para o país, né, para a sociedade brasileira como um todo. Muito obrigado. Ouviremos a senhora deputada federal Érica Cocai. Bom, eu queria saudar todas as pessoas que aqui estão, dizer da minha admiração, meu respeito pelo FUNACAT na sua luta constante em defesa de um Estado que cumpra aquilo que já foi dito por Celso Furtado, que cabe ao Estado enfrentar os problemas nacionais. Cabe ao Estado ele ser bastante forte e bastante amplo no que diz respeito ao enfrentamento de todas as consequências da ausência de luto dos períodos traumáticos da história brasileira. Nós não fizemos o luto nem da escravização, nem do colonialismo, e tampouco da própria ditadura. Cabe ao Estado romper essa lógica de ser um Estado mínimo para o povo e ser um Estado absolutamente largo e absolutamente generoso com as elites desse país. Por isso, aqui nós temos o espaço para lutar contra todas as desigualdades que perpassam as nossas histórias e se expressam numa miríade de crueldades no nosso país. Lutar contra as desigualdades, lutar contra a fome, contra a miséria, isso é função do próprio Estado. Mas lutar por uma sociedade que, digo, deve ser pautada em 3 S's. No S, ser uma sociedade saudável, ser uma sociedade sustentável e ser uma sociedade solidária. Porque nós precisamos, cada dia que passa, entendermos aquilo que Krenak fala todos os dias. Primeiro, que o futuro é ancestral. O futuro é ancestral porque ele pressupõe que nós resgatemos a nossa condição de geradores e geradoras de conhecimento e que nós possamos nos relacionarmos como se estivéssemos numa grande ciranda, com todo o respeito a todas as pessoas, e nos relacionarmos com as diversas formas de vida. O ser humano não é dono da vida. Nós fazemos parte de uma trama bela, rica de vida, que precisa ser preservada e que precisa ser homenageada todos os dias. Ou seja, nós precisamos de uma sociedade que seja uma sociedade sustentável. Nós precisamos de uma sociedade onde a gente tenha um fogo aquecendo os nossos corações e não queimando a nossa fauna e não queimando a nossa flora, que nós nunca tenhamos que ter retirado de nós o azul do próprio céu em função da fumaça, das queimadas, via de regra, criminosas. Portanto, nós estamos aqui para dizer que a pauta da sustentabilidade ela tem uma centralidade nas nossas existências, para que nós possamos dizer que a Terra não nos pertence, nós pertencemos
a ela e que, a partir daí, nós possamos impedir que cheguemos a um ponto do não retorno. Nós que estamos aqui, nesse momento, no Distrito Federal, e nós estamos vivenciando todos os dias como os cascos da boiada vão destruindo o nosso cerrado e as nossas nascentes. Como os cascos da boiada vão deixando tantas marcas na nossa pele e na nossa própria alma. E aqui nós estamos para dizer que é preciso que tenhamos as nossas falas não pelas cicatrizes de tantas crueldades que o Brasil vivenciou, mas a gente quer falar pela tinta do urucum, do genipapo, a gente quer falar pelo que a gente pode adornar nas nossas próprias existências. Então, esta é uma pauta absolutamente fundamental. E, para isso, nós precisamos de um Estado fortalecido, que o Estado não é etéreo. O Estado, ele pressupõe a existência de servidores e servidoras que possam fazer estes enfrentamentos necessários para que, inclusive, nós possamos preservar uma democracia que precisa ser cuidada e que precisa ser acarinhada todos os dias, para que nós não tenhamos a ausência da construção de síntese no exercício da política, ou a política capturada pelo ódio ou pela própria mentira, porque nós estamos saindo de um processo de profundo negacionismo, negacionismo inclusive da própria realidade, negacionismo da ciência, negacionismo da realidade que está posta neste país e que precisa ser enfrentada. Por isso, a importância desta conferência, para que nós possamos pontuar que saímos de um período de resistência, de profundo assédio. A PEC 32, que agora se expressa na PEC 65 com relação ao Banco Central, ela era uma tentativa de fazer um Estado do compadrio, um Estado a serviço da iniciativa privada e a serviço dos governantes. E teve o enfrentamento do FONACAT e das entidades representadas pelo FONACAT. Este enfrentamento nos colocou em diálogo com a população brasileira para dizer que ao Estado cabe exercer a condição de fazer esse país vivenciar a sua potencialidade. Por isso, nós precisamos estar sempre atentos e fortes, porque a PEC 66 também é um recrudescimento para estados, municípios e o Distrito Federal do que foi a própria reforma da Previdência, que buscou penalizar servidores e servidoras. Por isso, são os desafios que estão postos hoje, e tudo isso significa, em termos, a condição de fortalecimento das nossas entidades. Esta é uma pauta fundamental, porque tivemos muitos ataques às entidades num período recente da história brasileira. É preciso fortalecer as entidades que representam servidores e servidoras para que nós possamos continuar esse diálogo da construção deste Estado que é necessário para o próprio país. E dizer ainda que é preciso que nós tenhamos, como já foi dito pelo Rudinei, uma estrutura que coloque na legalidade, no arcabouço legal deste país, as negociações. Nós não podemos mais ter categorias que entram em greve para estabelecer um processo de negociação. Nós temos hoje várias mesas de negociação, mas isso não pode ser uma política de governo, isso tem que estar no nosso arcabouço legal. Foi o sentido da proposição elaborada pelo, à época parlamentar Anastasia, senador Anastasia, que foi vetada, e nós não conseguimos derrubar aquele veto. É preciso retomar essa pauta, mas também retomar a pauta de estabelecermos condições e parâmetros legais para a saúde dos servidores e servidoras, ou seja, nós precisamos ter mecanismos de assegurar o bem-estar no local de trabalho. O trabalho não é o local onde a gente perde as nossas esperanças, porque ele é uma atividade essencialmente humana, e do exercício
disso do trabalho dependem outras atividades da nossa própria vida. É preciso avançar nesta construção, avançar em políticas contra o assédio moral, porque nós tivemos o assédio moral institucional, as nossas entidades sendo arrancadas dos seus objetivos, princípios, o Estado sendo capturado pelo seu contrário, o Ministério do Meio Ambiente que não cumpria uma política ambiental e tantas expressões de um Estado que sofria um assédio institucional que atingia servidores e servidoras, para além do assédio organizacional e para além do assédio interpessoal. São desafios que estão postos e nós vamos estar lutando por eles dentro da própria Câmara, dentro do Congresso Nacional, para impedir os retrocessos e, ao mesmo tempo, para que nós possamos avançar no processo negocial, no fortalecimento das entidades representativas de servidores e servidoras, avançar em políticas claras e respaldo e arcabouço legal para a saúde e de combate ao próprio assédio moral. Porque nós precisamos de cada uma e cada um de vocês. Nós precisamos de cada uma e cada um de vocês na função de fazer deste Estado um Estado democrático, de fazer desse Estado um Estado republicano, de fazer desse Estado o Estado que tenha políticas públicas sempre com muita afetividade. Por isso, concluo lembrando Cora Coralina quando diz: moço, a gente arranca pedra, mas a gente planta roseira e a gente faz doce por uma política pública cheia de afetividade que possa enfrentar os problemas estruturantes deste país, para que nós possamos construir nesse país uma verdadeira ciranda sem fecho, para que possa serpentear todos os cantos do nosso país. Viva o FONACAT, viva a luta de servidores e servidoras que derrotaram a PEC 32, que derrotaram outras iniciativas para poder fazer com que o Estado se curvasse aos interesses privados e aos interesses dos governantes. Por isso, estamos aqui para dizer: sigamos e vamos seguir com o FONACAT fortalecido, as entidades fortalecidas para a construção de uma verdadeira democracia. A gente arranca pedra, mas a gente planta roseira e também faz doce. Agradecemos às autoridades que participaram desta solenidade de abertura e solicitamos que tomem assento na plateia para que possamos dar seguimento à conferência magna deste evento. Solicitamos ainda que o ministro Antônio Anastasia permaneça no palco. Bom, senhoras e senhores, convidamos para presidir a mesa da Conferência Magna de abertura o presidente da Associação dos Delegados de Polícia Federal, a DPF, senhor Luciano Leiro. A Conferência Democracia e Sustentabilidade na Era Digital será proferida pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. Com a palavra, o presidente da mesa, senhor Luciano Leiro. Boa noite a todos. Primeiro, quero cumprimentar e dar as boas-vindas, apesar de já ter participado aqui da mesa de abertura, ao ilustre ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. Obrigado pela sua presença. Quero parabenizar o Fórum das Carreiras Típicas de Estado pelo belíssimo evento, pela escolha do tema, e faço isso na pessoa do meu grande amigo presidente, meu vizinho, doutor Rudinei Marques. Parabéns pela temática, parabéns pela sua atuação. De fato, vivenciamos muitas conquistas e o FONACAT tem um papel fundamental e a Associação dos Delegados tem uma honra muito grande de fazer parte desse fórum. Democracia e sustentabilidade são temas que, de fato, estão em voga e fazem parte hoje da discussão da nossa sociedade. A Polícia Federal
todas as carreiras típicas de Estado têm um papel fundamental nisso. Foi até falado aqui há pouco, né, de que somos muito bons para achar soluções, né, que visem atender a essas problemáticas. E a Polícia Federal tem atuado, de fato, também nesse ponto. Foram criadas 2 diretorias nessa atual gestão da Polícia Federal, a Diretoria de Combate aos Crimes Cibernéticos, né, que envolve hoje... É difícil você achar um crime que não tenha uma ligação com a era digital. E a Diretoria de Combate, a Diretoria da Amazônia, que tem um papel fundamental para atuar nos crimes ambientais. O ministro da Justiça, na época Flávio Dino, também na época dele, foi criado o Plano AMAS, que é Amazônia, Soberania e Segurança, e isso tem propiciado um aumento de recursos, a instalação de por exemplo, na Amazônia, em Manaus, de postos de controle de polícia internacional, onde você terá policiais de vários países que vão atuar em conjunto no combate aos crimes ambientais. Então, de fato, houve uma reação muito grande, né, da Polícia Federal, tem atuado nesse sentido. E tudo isso viabiliza exatamente essa questão da atuação na democracia e na sustentabilidade. A Associação dos Delegados da Polícia Federal, com relação à questão da era digital, tem feito há 7 anos, ministro, um simpósio internacional exclusivamente sobre tecnologias no combate à criminalidade, trazendo o que nós temos de melhor, né, de mais moderno do Brasil e do mundo, exatamente para atuar no combate aos crimes, a todo tipo de crime, né? Então, esse é um papel que a associação, como o Rudinei falou, nós temos que ir muito mais além de questões classistas. E o FONACAT tem feito isso, a Associação dos Delegados tem feito isso. Então, eu quero convidar agora o ministro para a sua apresentação. O senhor tem 40 minutos, foi o recado que me foi dado. E sucesso na apresentação, mais uma vez, obrigado. Boa noite, minhas senhoras e meus senhores, meus cumprimentos a todos. Permitam-me saudar inicialmente o eminente presidente da mesa, doutor Luciano Leira, a quem agradeço as palavras e o cumprimento como presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal. E, da mesma forma, o meu caro amigo Rudinei Marques, que preside o FONACAT, senhoras vice-presidentes, senhores vice-presidentes, uma saudação a todas as lideranças que estão aqui, das entidades representativas das carreiras exclusivas de Estado, para eles. Eu não resisto, sabe disso, porque, na realidade, o nome do fórum, que eu tenho absoluta simpatia e aplaudo em relação a tantos anos, desde o seu nascedor, está equivocado. Senhoras e senhores, não são carreiras típicas do Estado, são carreiras exclusivas de Estado, porque o magistério ou a saúde também são carreiras típicas de Estado. Mas agora quem exerce o poder de polícia, as atividades da polícia judiciária, da diplomacia, do Ministério Público, todo poder de polícia administrativa, aí sim são carreiras exclusivas. Mas como FONACAT é mais bonito do que FONAI sem o T, então nós concordamos com essa licença poética, digamos assim, e o nome mais coloquial. Mas, são carreiras exclusivas de Estado. Mas, desculpe a observação, até porque registro, mais uma vez, o meu respeito pelo fórum, que tem realizado, como o presidente Rudinei mencionou aqui há poucos instantes atrás, um desempenho, uma dedicação, um empenho, um denodo extremamente positivo ao longo dos últimos anos na defesa do serviço público do Estado brasileiro, que é responsabilidade e dever de todo cidadão brasileiro, pelo menos a meu juízo. O tema que nos foi ofertado não é um tema simples, porque, meu caro presidente, falar sobre, ao mesmo tempo, democracia, sustentabilidade e era digital, cada qual por si só já é um tema espinhoso. E os três dentro do mesmo arranjo, digamos assim, são praticamente assuntos intransponíveis. Mas vamos tentar desbastá-los. A primeira observação inaugural é fazendo coro àquilo que foi dito na mesa de abertura por todos aqueles que nos antecederam, que é exatamente, em primeiro lugar, a relevância
do Estado. Considerar, de fato, o Estado como uma presença inafastável da civilização e do Estado. Lá atrás, há mais de 200 anos, quase 300 anos nessa altura, quando se concebeu a ideia do Estado moderno, digamos assim, pelas teorias colocadas por Rousseau, por Montesquieu, por Voltaire, no Iluminismo, e que nós todos, cidadãos, deveríamos abrir mão da nossa liberdade, ou parte dela, para ceder a uma entidade maior que pudesse dar civilidade à nossa conduta, e essa cessão, digamos assim, em prol de uma entidade que fosse, ao mesmo tempo, democrática, mas que protegesse a vida em sociedade, concebeu-se ali na ideia inaugural, portanto, de contrato social, uma forma de convívio. E essa forma de convívio foi estabelecida dentro da ideia moderna de Estado. Infelizmente, ao longo desses quase 3 séculos, nós tivemos distorções que levaram a exageros, a equívocos, lamentavelmente a guerras, a genocídio, a assassinatos, e, de fato, a uma situação que nós não queremos que permaneça. Mas, indiscutivelmente, a presença do Estado calibrado, do Estado equilibrado, de um Estado que seja positivo, eficiente, dedicado, empreendedor, inteligente, eficaz, é inafastável para a manutenção dessas 3 ideias que colocamos aqui. Querem democracia, querem era digital, querem sustentabilidade, a presença do Estado é, portanto, a meu juízo, imprescindível. Mas é claro que o Estado, na dimensão que nos interessa aqui, não é o Estado político nesse momento, é o Estado serviço público, porque o Estado se apresenta perante nós sob várias e diversas feições. E aqui, dentro do ambiente do FONACAT, e dentro da discussão que vamos tratar ainda aqui rapidamente sobre esses 3 aspectos, é o serviço público que nos interessa. E o serviço público é uma expressão consagrada da administração pública e é aquilo que nos une nesse momento. As diversas carreiras que estão aqui representadas, a minha função no Tribunal de Contas da União, o meu passado no Senado Federal ou no governo de Minas Gerais, em todos esses aspectos, e que as pessoas que estão aqui, todos nós estamos unidos pelo mesmo laço, pelo mesmo liame, pelo mesmo vínculo, que é o exercício de atribuições e competências no âmbito do serviço público, sob o amparo da lei, que nos determina nossas atribuições e nossas competências. Então, isso é um ponto fundamental para saber que o serviço público está enquadrado dentro do aspecto da legalidade. E, por isso mesmo, é importantíssimo e inafastável que nós saibamos que o serviço público, portanto, tem regras colocadas pela nossa Constituição. E essas regras devem ser observadas por todos, e são elas que serão os pilares que nós vamos discutir os 3 assuntos fundamentais. Mas, para isso, lamentavelmente, caro presidente, nós temos no Brasil, na situação atual, no nosso ambiente, alguns obstáculos que são extremamente fortes para termos um serviço público plenamente eficaz, como nós desejaríamos. Porque, se nós perguntarmos a qualquer cidadão brasileiro se ele está integralmente satisfeito com o serviço público brasileiro, nós sabemos, e digo isso com tristeza, porque sou servidor de carreira a vida inteira, e como minha família também o é, mas a resposta será negativa. E nós vamos abordar isso daqui a instantes, quando tratarmos de democracia. Então, voltando a esses obstáculos. Quais são os principais obstáculos dentro da nossa cultura que acabam embaçando um pouco a questão fundamental de um serviço público de qualidade, que seria a resposta a esses 3 grandes aspectos? Primeiro é, infelizmente, a ausência de planejamento no Brasil. Nós não somos uma sociedade que prestigia, que gosta, que ampara, que se dedica à atividade de planejamento. Nós somos uma sociedade estressada, célere, assodada, que gostamos de decisões rápidas, que não temos tempo de sentar, imaginar, conceber, pensar no futuro. Não estou dizendo um planejamento ao estilo soviético, como havia antigamente, todo mundo é enquadrado, não. Mas um planejamento mínimo para nós imaginarmos, de fato, como nós podemos pensar o dia de amanhã. O planejamento é imprescindível para o desenvolvimento da nação e para que o serviço público funcione positivamente. Como nós vamos imaginar a educação pública no Brasil daqui a 20 anos, se não iniciarmos agora os trabalhos
Da mesma forma, a saúde, a segurança pública, a infraestrutura, todas as atividades de planejamento. E nós, do Brasil, parece que temos aversão a isso. A expressão continuidade administrativa é uma expressão odiada pelo mundo político. E digo isso com a experiência de quem exerceu cargos políticos no Poder Executivo, porque nós não valorizamos o desdobramento das ações como se a mudança de um nome, a mudança de um projeto ou de uma determinada ação fosse menosprezar a meu mandato e prestigiar o mandato anterior. Então, nos falta ainda a maturidade, o equilíbrio para percebermos que a ideia de continuidade, portanto, de planejamento, ela é indissociável da necessidade que temos para um serviço público de qualidade. Por isso, o primeiro dever, a primeira função de qualquer servidor público, em qualquer grau, em qualquer ponto da hierarquia administrativa, é exatamente lutar, se empenhar, bater e se dedicar a instituir a cultura do planejamento entre nós. Breve parêntese, acabamos de ter em vigência agora, senhoras e senhores sabem disso tão bem quanto eu, porque vivemos sob os seus fluxos, a nova lei de licitação, a 14.133, tive a honra de ser dela relator no Senado. A ideia corporal, a ideia fundamental, o leitmotiv, a coluna vertebral que ampara a lei de licitação é exatamente a ideia de planejamento, que surgiu da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que alertava que a ausência de planejamento nas compras governamentais estava levando a um grande prejuízo. Então, a ausência do amor ao planejamento é um primeiro problema que nós temos e que nós vamos ver como afetará aqui essas 3 ideias-força que são objeto dessa grande conferência que o FONACAT agora promove. A segunda dificuldade que temos, lamentavelmente, irmã gêmea, talvez, ou quase siamesa da ausência de planejamento, é a nossa insegurança jurídica. Um tema que falo tanto há tantos anos que ficou até um pouco repetitivo, mas é fundamental batermos permanentemente nessa tecla. O Brasil é um país que, lamentavelmente, ficou tão longe da segurança jurídica que dizia a frase famosa do então ministro Pedro Malan, que até o nosso passado tornou-se incerto. Então, a mudança, de fato, dessa concepção de segurança jurídica tem melhorado muito nos últimos anos, não só em razão da mudança legislativa, até para permitir que os gestores públicos, as senhoras e os senhores que estão aqui, tenham um mínimo de confiabilidade nas suas decisões, porque, do contrário, a cada assinatura, um processo. Por outro lado, o próprio investidor, quer nacional, quer estrangeiro, olha para o Brasil e fala, eu não ponho um centavo nesse país, é um país que não respeita contratos, que rompe contratos administrativos, contratos da administração com o setor privado, eu não vou investir aqui. Ora, um país que não tem um ambiente seguro de investimentos, evidentemente, não tem prosperidade. E, não tendo prosperidade, ele não sustenta um serviço público de qualidade a oferecer as comodidades à população. Portanto, a segurança jurídica ela é praticamente oxigênio, quer para os gestores, quer para o setor privado. E, lamentavelmente, também no Brasil, há tanta instabilidade dessa questão de segurança jurídica que nós somos reféns de 2 grandes forças. Uma é o furor legiferante. Gostamos de legislar demais. O Rodinei fez aqui um relato de tantas PECs que eu até perdi a conta. Parece que fazer PEC no Brasil é uma mania. Imagina que desmoralização. A Constituição norte-americana tem 250 anos e teve, salvo engano, 14 ou 15 emendas constitucionais. Nós já estamos com 100 e tantas aprovadas. Uma Constituição que tem 35 anos, fora as propostas de emendas constitucionais, sobre tudo e sobre qualquer aspecto. Então, evidentemente, isso significa o quê? Uma instabilidade, uma imaturidade, uma falta ainda de uma consolidação da percepção que mudar a lei, e mesmo a Constituição, não significará, de per si, de modo próprio, alterar o comportamento da sociedade. Nós precisamos mudar a cultura por outros mecanismos e não tão exclusivamente mudar a lei. Claro que, em alguns momentos, é inafastável modificar a legislação, mas não pode ser uma verdadeira coqueluche de mudar a lei, que é a mania que se torna nesse ponto. Eu me lembro, está aqui o presidente da CONAMP, que, quando houve a oitiva, melhor dizendo, a sabatina de recondução do então Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, eu era membro da CCJ no Senado, um colega meu, senador, fez uma pergunta muito incisiva ao então Procurador-Geral, reclamando que uma lei da natureza ambiental, de sua autoria enquanto deputado, não era cumprida pelo Ministério Público, não era bem compreendida, então ele faria uma lei nova com o mesmo dispositivo. Eu disse, mas, eminente senador, a mesma lei com o mesmo dispositivo vai ter a mesma interpretação. Então, não adianta fazer uma lei a mais.
tem de mudar exatamente a forma de comportamento, qualificar, instruir, debater, fazer seminários, porque há essa visão. Há um problema, uma lei. Há um problema, um decreto, uma portaria, uma instrução normativa. E isso gera insegurança jurídica. E, da mesma forma, gera esse nosso furor querelante, essa mania de tudo levar a litígio. Um país que teve 100 milhões de processos, até recentemente, isso é inconcebível. Não existe a possibilidade de um país se desenvolver e estabelecer democracia, ou sustentabilidade, ou mesmo governo digital, com 100 milhões de processos. Hoje são 80 milhões, mesmo assim, um número exagerado, e que, lamentavelmente, é triste dizer, o grande litigante é o Estado, nas suas 3 esferas. Então, isso é outro equívoco que temos no Brasil. Então, insegurança jurídica, falta de planejamento, são grandes obstáculos. A isso se soma, infelizmente, mais um ingrediente desse cadinho de dificuldades, que é exatamente a ideia da nossa federação, fraca, tíbia, incipiente, criada de maneira artificial. Nós não sabemos até hoje, de maneira clara, a quem compete o quê. E dentro da sustentabilidade, que é a questão ambiental, nós percebemos conflitos de competências gravíssimos. Vimos isso também até recentemente na pandemia. Quem pode fazer o quê? Tivemos já o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, para definir as responsabilidades no século XXI. Imagina isso em outro país federal, se no Canadá, na Alemanha, nos Estados Unidos, até na Índia, que é uma federação, ou na Austrália, se discute a necessidade de se ouvir a Suprema Corte para definir competência em termos de saúde pública. De fato, é algo que demonstra que nós estamos ainda com um problema grave na definição do alcance do desenho institucional da nossa federação. Então, esses aspectos, esses 3 ingredientes mais sólidos, digamos assim, causam dificuldades para que tenhamos, de fato, um serviço público de melhor qualidade no Brasil. E temos de lutar para superar essas dificuldades. E aí entramos nos 3 temas colocados aqui. O primeiro deles, o mais importante talvez, porque é a base do nosso convívio, é a ideia de democracia. A democracia não é possível ser conceituada, como sabem. Nem os maiores especialistas em ciência política têm coragem de conceituá-la de modo inequívoco, porque são várias as suas acepções. Mas sempre se disse que a melhor forma de governo é a pior forma é excetuada todas as demais, porque é claro que é a forma única que nos permite ter um convívio, de fato, mais civilizado. Mas qual é a dificuldade, a relação, e aí que interessa ao Fonacat, meu juízo, entre a democracia e o serviço público? E aqui reside, presidente Rudinei, talvez um ovo de serpente, como se disse, e foi dito aqui. Por que motivo? Nós vimos no passado, e com o passado nós aprendemos, que quando o serviço público ele é debilitado, quando ele é fragilizado, quando ele é precarizado, isso gera a possibilidade de surgirem correntes demagógicas e de ataque ao Estado e à democracia. Por que motivo? Raciocinem comigo. As camadas, especialmente mais carentes, dependem fundamentalmente da prestação de serviços públicos. Nada mais normal. Educação, fomento ao emprego, saúde, segurança, infraestrutura, transportes. E no momento que os serviços públicos não funcionam bem, essas pessoas acabam sendo, infelizmente, infestadas por opiniões no seguinte sentido: para que o Estado? Para que o serviço público? Já que o serviço público não presta um serviço de qualidade. Se o serviço público está sendo mal prestado, ele não deve persistir. Vamos extirpá-lo, vamos substituí-lo por outras formas, ou pela atividade totalmente privada, ou por uma milícia, ou qualquer outro tipo de método, infelizmente, inadequado, é claro. Mas a pessoa, o cidadão, muitas vezes humilde, sem um conhecimento de instituição necessária, ele se torna vítima daquilo. 100 anos atrás, exatamente esse filme, que parece que se repete 100 anos depois, aconteceu na Itália. Quando Mussolini assumiu o governo, em 1922, com a marcha sobre Roma, o seu grande lema era exatamente a fragilidade dos serviços públicos. Naquela época, a maior reclamação dos italianos era o mau funcionamento dos serviços ferroviários. E qual era o lema do governo de Mussolini? A partir de agora, os trens funcionarão no horário. E o próprio primeiro-ministro, que era a função que ele tinha, ia às estações de trem e agredia fisicamente os maquinistas das locomotivas que, eventualmente, chegavam atrasados. Claro que não por culpa deles, por diversas circunstâncias. E ele acabou instituindo, portanto, uma atividade tão, vamos dizer assim, intervencionista, que o Estado assumiu uma feição de oligopólio. Então, desapareceu a democracia, substituída por um Estado absoluto, que no fascismo dizia:
Nada fora do Estado, tudo pelo Estado, tudo do Estado. E é claro que isso não é democracia. Então, vejam o risco que nós corremos quando permitimos que haja uma fragilidade do serviço público, porque as pessoas percebem, quando o serviço público não é bem prestado, através dessas infestações, e hoje fake news, que naquele tempo nem existia, e que hoje são divulgados com muito mais rapidez, elas são iludidas com a seguinte conversa: para quê? E nós estamos vendo isso nos dias atuais, não só no Brasil, pelo mundo afora. Então, se repete, a história vai sempre como um pêndulo. Portanto, para que a democracia seja aplaudida, reconhecida, defendida pela sociedade, é inafastável que haja, de fato, um serviço público de qualidade. Por isso, a responsabilidade nossa, como gestores públicos, agentes públicos, servidores públicos, é nos empenharmos à exaustão, ao máximo, para que tenhamos sempre um serviço público de qualidade e demonstrarmos à sociedade que esse serviço público bem prestado é o caminho necessário para que a democracia se consolide e as oportunidades se deem de forma igual para todos, para permitir exatamente o que a democracia deseja, que é um governo para todos, com respeito, é claro, à vontade da maioria, mas também respeitando os interesses e as dificuldades ou as fragilidades das minorias. Portanto, o serviço público bem prestado é o maior antídoto que nós temos em contrário à democracia. Por que nos países escandinavos, onde os serviços públicos são tão reconhecidos e prestados com tanta qualidade, nós não percebemos nos dias de hoje que tem atentado à democracia em vários países, qualquer tipo de atentado por lá? Exatamente pelo fato que as pessoas reconhecem em um Estado, que é um Estado equilibrado, um Estado de bem-estar social, que é um Estado civilizado e que presta serviço de qualidade. As pessoas acreditam no Estado, acreditam no serviço público. Esse é o melhor antídoto que existe. É um antídoto tão forte quanto a possibilidade de votar. E ele está nas mãos dos servidores, do serviço público. É claro que eu não sou ingênuo e sei que o servidor, o serviço público por si só, depende das lideranças políticas. Mas se houver sempre um esforço coletivo, isso certamente vai sempre impelir para que as lideranças políticas percebam que o serviço público bem prestado, para ele também será positivo. E digo isso por experiência política própria. No momento que o serviço público funciona bem e que dá resultados concretos em prol da população, as pessoas politicamente apoiam aqueles governantes. É uma coisa muito simples, porque as pessoas querem algo que é aquela questão mais singela. O que desejam? Que os filhos tenham boa educação, que os hospitais funcionem corretamente, que os ônibus atendam de acordo, que a energia elétrica seja permanente. Esse é o desejo das pessoas. E, para isso, o serviço público, no seu aspecto amplo, tem de funcionar positivamente. Então, essa é a primeira ideia, a força que temos de deixar aqui. Quando discutimos necessariamente as questões relativas à democracia, para o aspecto que nos interessa nesse momento do FONACAT, nós não podemos divorciar a ideia de defesa da democracia da ideia de um serviço público de qualidade, para que as pessoas defendam um Estado que seja democrático e que permita a inserção e a participação, e especialmente, como foi bem dito aqui, a questão da desigualdade que temos hoje, uma mobilidade social, que as pessoas possam ascender. Nós não vivemos uma sociedade de castas, felizmente, mas muitas vezes essa possibilidade de ascensão social e econômica ela é limitada pela tibieza, pela facilidade, pela dificuldade e fragilidade do serviço público, que é o caminho imprescindível para que esse segmento menos favorecido possa, de fato, ascender com mais empenho. Então, esse é o primeiro ponto que coloco como algo fundamental na questão democrática. O segundo desdobramento, o segundo pilar dessa nossa introdução aqui dita, é a questão relativa à sustentabilidade. Não preciso dizer nada relevante, como mais do que já foi dito aqui. Basta hoje abrir a janela para se ver o pavor que estamos vivendo nas questões ambientais. E para o tema ambiental, ou meio ambiente, o Estado também, ou o serviço público, tem um papel fundamental. Qual é? Duas dimensões. Primeira, como política pública. Cabe ao Estado brasileiro, nos seus 3 níveis, exercer a política de meio ambiente, que não pode ser mais de comando e controle, como foi no passado, exclusivamente. Ou seja, a determinação de regras e a punição dos responsáveis. Isso é claro que é inafastável, como nós estamos vendo agora, crimes ambientais sendo cometidos. Mas devemos dar um passo adiante.
Nós devemos sensibilizar a sociedade para que essa ideia de comando e controle conviva ou, ao longo tempo, seja substituída pela ideia fundamental de consensualidade, que é o tema moderno da administração pública, que nós possamos identificar soluções consensuais para questões ambientais. Eu convivi no Senado, presidente, e no Senado eu observei que os senadores e os deputados, também da região norte, especialmente do Brasil, que também defendem a sua região, têm um argumento que, igualmente, é um argumento forte. Lá vivem, salvo engano, 20 milhões de pessoas, e essas pessoas têm de sobreviver. E é claro que essa sobrevivência tem de se coadunar com a manutenção equilibrada, como diz a nossa Constituição, do meio ambiente. Nós não podemos também isolar essas pessoas da possibilidade de desenvolvimento. Elas não podem ficar ali como se fosse numa ilha da fantasia, recebendo subvenções exclusivamente. Tem de haver uma atividade. Como essa atividade pode ser feita de maneira sustentável? Isso cabe ao poder público. Então, a política pública de desenvolvimento para a economia, em comunhão com a sustentabilidade, tem de ser feita de modo equilibrado. Nós não podemos permitir que haja a destruição, mas também não podemos permitir que aquelas pessoas sejam levadas à miséria. Não é verdade? Então, é uma situação delicada. 20 milhões de pessoas vivendo numa região muito rica, mas que não tem como sobreviver. Então, é um argumento também robusto. Então, em médios virtus sempre. Como identificar isso? Através de várias políticas. Temos políticas de Bolsa Verde, onde podemos estimular a manutenção de produções rurais, onde há uma manutenção maior da propriedade em relação à manutenção da mata preservada, sem nenhuma necessidade de desmatamento, até porque o Brasil já foi muito desmatado, não precisa desmatar mais nenhuma árvore, porque a área já que está disponível, a agricultura já é imensa no país inteiro. Então, isso pode ser feito de maneira muito adequada. Daí porque o Estado tem a responsabilidade de prestar, através da política pública de fomento ambiental e de defesa ambiental, a maior responsabilidade que tem como agente público, ou seja, como condutor dessa política. Essa é a primeira dimensão. Mas há uma segunda dimensão, talvez que os senhores estejam mais ligados a ela e mais própria da questão da sustentabilidade, que é a tentativa de manutenção desse equilíbrio, é que o Estado também se apresenta não só como condutor da política ambiental, digamos assim, mas também como agente econômico. Não se esqueçam que hoje, através dos contratos administrativos, a administração movimenta cerca de 15% a 18% do PIB brasileiro. Ou seja, o poder de compra da administração pública é imenso. E esse poder de compra pode ser dirigido através das chamadas compras verdes, compras que vão proteger e prestigiar a sustentabilidade. O poder público tem toda a condição de fazê-lo, e já está fazendo no Brasil, felizmente, como acontece a Alhures, um processo muito claro de compras governamentais que vão prestigiar a manutenção das questões ambientais, identificando boas práticas, fomentando e dando até como critério de contratação essas práticas sustentáveis ambientais de sustentabilidade. Então, há um segundo papel do Estado. Só que isso não está ainda, digamos, no nosso DNA. Nós não estamos ainda acostumados com isso, é um pouco moderno para nós, mas é fundamental que isso entre no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa faina diária, para que nós tenhamos, o cotidiano seja acostumado nesse aspecto. Então, são duas dimensões que nós temos, muito importantes, com referência, portanto, à questão da sustentabilidade vis-à-vis ao serviço público e à função das carreiras exclusivas de Estado aqui representadas. O terceiro pilar dessa conferência que as senhoras e os senhores estão encetando, refere-se a, como se diz, a era digital. Aqui, a grande modernidade. Sou a pessoa menos recomendada, Rogério, para falar sobre a era digital, porque sou um dinossauro. A nossa presidente, há pouco, lembrava, minha colega gestora pública, que preside a Associação dos EPPGGs, dos especialistas, que fui professor dela já tem tantos anos, ela era, com certeza, recém-formada no ginásio, e eu já estava maduro dando aula. Então, imaginem só, eu sou ainda vítima de um tempo onde havia no Brasil, infelizmente, reserva de mercado, não podia entrar computadores, então tinha os computadores da Cobra, do Ministério da Fazenda, a maioria aqui nem sabe o que é isso, mas eu me lembro bem, e eu só fui lidar com esses computadores muitos anos depois, porque não tínhamos acesso. Depois, felizmente, era muito atrasado. Felizmente, isso foi superado, mas é claro que a minha geração foi muito prejudicada por isso. Mas, de todo modo,
instalou-se. Amanhã estará aqui com a senhora de todos o professor Juarez de Freitas, meu amigo, grande professor de administrativo, certamente o maior nome do Brasil hoje em conhecimento de governo digital, certamente trará grandes ensinamentos aqui. Mas o que eu posso dizer nesse tema é que há uma preocupação, sempre tentando linkar com a questão das carreiras. Qual é a minha preocupação? A era digital mudou o comportamento das pessoas. E hoje nós temos uma geração Z, que também não está aqui representada ainda, obviamente. A geração que nasceu de 1996 a 2010. Essa geração Z tem horror à palavra carreira. Eles não estão nem um pouco preocupados com empregos formais, com carreira, com promoção, com as garantias de estabilidade. O Rudinei sabe que na PEC 32, estão aqui atacada, e com razão, breve parênteses, foi o pior texto já apresentado ao Congresso Nacional na história da República, mas ela tinha várias bobagens gravíssimas, uma delas é a extinção da estabilidade, que eu sempre defendi, a estabilidade como um elemento essencial ao serviço público. Mas essa geração Z atual não quer saber disso, ao contrário, eles querem rotatividade. Os jovens de hoje não querem nenhuma estabilidade. Como nós vamos vincular a ideia de carreira, que significa permanência, que significa avaliação de desempenho, que tem sido a minha bandeira durante tantos anos, a questão de uma continuidade de carreira, com uma ideia atual completamente distrópica em relação a isso? Isso é uma dificuldade gravíssima que nós vamos enfrentar. Não agora, mas daqui a 10, 15 anos, quando essa geração ingressar no serviço público, quem deles desejar ingressar, que muitos não vão desejar, e aí o Estado vai ter uma dificuldade até para compor os seus quadros, como nós vamos tentar, vamos dizer assim, que essas pessoas se acostumem com a ideia de trabalhar num só local durante muitos anos, que é o que eles não querem. Não só no Brasil, pelo mundo afora. Basta ler as características da geração Z, completamente informais. Então, a era digital está trazendo uma modificação de comportamento da sociedade tão rápida, como aqui foi dito, não é? O nosso caro amigo presidente Rodrigo Espada falou que a era digital demorou 20 anos, a inteligência artificial 10. Deve ser até menos que isso, meu caro Espada, porque na parte de contratos administrativos, antigamente, os contratos tinham 30, 40 anos, era uma eternidade. Hoje, 30 anos passa muito mais rápido. Por quê? A modificação é muito mais célere. Nós tivemos de mudar o entendimento da jurisprudência, Tribunal de Contas da União e a jurisprudência pretoriana, para entender que esses contratos têm de ser alterados. As regras tradicionais dos contratos, do pacta sunt servanda, da imutabilidade do contrato administrativo, então, foram dissolvidas. Por quê? Porque hoje o mundo é de transformação rápida, exatamente mercê das questões tecnológicas, que estão mudando com muita rapidez. Então, a era digital é um fator, digamos assim, de instabilidade, tanto da democracia, sob certo aspecto, porque leva a informação, infelizmente, equivocada, de maneira muito rápida, a uma sociedade que muitas vezes não está preparada para fazer face àquela informação, e, ao mesmo tempo, ela é um fator também de instabilidade ao serviço público, nos cânones clássicos e tradicionais que nós aprendemos. Quando eu digo nós, todos que estamos aqui nessa sala, independente de algumas distinções de idade, que a nossa concepção de serviço público é aquela concepção clássica do concurso, da carreira, da consequência, da promoção, do cargo comissionado, da apostadoria, que também está sendo modificada. A Previdência, inclusive, como disse o presidente Rudinei, foi o foco de criação do fórum. Então, a era digital nos traz um desafio muito grande em termos comportamentais e traz mais ainda uma modificação do que é o serviço público em face da inteligência artificial e do governo digital, como o professor Juarez certamente abordará amanhã. Eu também defendo muito o elemento humano, até porque, sabem, está aqui o doutor Daniel, que trabalhou comigo muitos anos e muito meu amigo, da minha resistência às máquinas. Mas eu sou, confesso, uma pessoa dinossáurica. Eu não tenho simpatia pela máquina e nem a máquina por mim. Tudo que pode acontecer errado, acontece, em termos de informática. E o resultado é que isso acaba levando a uma legião de pessoas que são analfabetos funcionais sob esse prisma. E o governo digital pode afastá-los. E pior, fragilizar o serviço público uma vez mais, que vai substituído por máquinas em muitos aspectos, porque isso é algo também avassalador. De todo modo, o que nós não podemos permitir é que a inteligência, a capacidade mental, seja afastada do ser humano, porque na questão de uma decisão de equidade, por justiça, por equilíbrio,
tem de ser, claro, a razão humana, não pode ser uma razão de uma máquina. Nós já temos hoje a inteligência artificial em todos os tribunais, que vão analisando processos mais simples. Mas eu mesmo sempre recomendo muita cautela. Confesso que é uma questão pessoal minha, mas me curvo à realidade dos fatos e que hoje a questão digital é inafastável, ao mesmo tempo que são das redes sociais. Mas cada qual tem o seu estilo. Então, como nós vamos conciliar essa questão da era digital com a questão da democracia? E mesmo com a sustentabilidade. Por quê? A sustentabilidade, meus caros, significa comportamento. Se tem gente colocando fogo, infelizmente, nas partes secas do Brasil, é como antigamente nós não usávamos cinto no carro, no automóvel, cinto de segurança. Tinha mania antigamente, nem é do meu tempo, graças a Deus, de matar passarinhos com bodoque, de fazer crueldade com animais. Isso já foi superado, já ficou no passado, porque a cultura evoluiu, a sociedade avançou. Então, essa questão da sustentabilidade é um reflexo da atuação da sociedade. Por isso, a importância sempre de avançarmos na educação no aspecto amplo da expressão, não a instrução. Tem muitas pessoas muito bem instruídas que não são educadas. Nós estamos vendo hoje aí pelo Brasil afora. Pessoas instruídas, mas que não são educadas. Então, nós temos de educar. Tem muitas pessoas que não têm instrução nenhuma e são muito bem educadas. Então, essa educação é que tem de ser estimulada para nós avançarmos nessas três ideias. E é claro que a era digital contribui positivamente também, porque ela leva informação. Só que tem de separar o joio do trigo. E é mais uma função do serviço público, porque o serviço público conduz a sociedade, não há dúvida alguma. Então, são observações que eu faço em relação a esses três pontos. E quero acrescer ainda, presidente, dentro do tempo que me resta, algumas observações. Primeiro, o serviço público também, dentro dessa visão nova, tem de se acostumar com uma nova realidade que afeta quer a democracia, quer a sustentabilidade que está dentro da era digital, que é a parceria, Rudinei, com o setor privado. Nós não podemos mais, como no passado, achar que o Estado é suficiente, ele sozinho consegue realizar todas as atividades. Já foi-se o tempo. Por um único motivo, não há recurso financeiro mais para fazê-lo. A complexidade da vida moderna hoje é tão grande, é tão expressiva, que não há poder público no mundo, a não ser talvez a Arábia Saudita, os produtores de petróleo, que é uma outra realidade, que consigam, com recursos próprios do Tesouro, sustentar todas as atividades que a sociedade precisa. Daí porque se torna inafastável, nós temos uma colaboração com o setor privado, que não há nenhum mal nisso, ao contrário, é necessário e importante, mas desde que submetido a regras de regulação, de acompanhamento, de contratualização, de fiscalização. Por isso é importante nós não criarmos critérios para afastar o setor privado. O setor privado tem que ser aliado do serviço público no desenvolvimento de objetivos comuns, na prestação de serviços comuns. Não existe aí um choque de interesses. Os interesses se somam necessariamente, através de parcerias, através de convênios, através do terceiro setor, que é tão importante de diversas ações, e mesmo as atividades economicamente lucrativas, que são necessárias. No passado, o poder público conseguia construir estradas com recursos do Ministério do Transporte, do antigo DNR, os estados com os seus DRs. Hoje isso acabou. Tem de haver concessão, não há escapatória para isso, como já aconteceu no mundo afora. Então, nós estamos de uma nova realidade. Então, a parceria com o setor público é algo que se torna importante. E isso fortalece a democracia. Por quê? Porque nós abrimos a sociedade. Abrimos os olhos para mostrar que o serviço público vai funcionar, porque com o setor privado ao lado, arrecada-se mais. E no momento que arrecada mais, o dinheiro vai ser destinado, o recurso, exatamente para as áreas mais sensíveis, aonde os mais necessitados precisam, saúde, educação, segurança, que é sempre o tripé imprescindível. Então, isso é importante que se faça um ambiente proativo, onde o setor privado tem uma participação ao lado do setor público, dentro, repito e reitero, de regras específicas de regulação, de acompanhamento e de fiscalização. É óbvio, não é terra de ninguém. Então, esse é um ponto também que nós colocamos de maneira muito clara. E, para concluir, meu presidente Rudinei, eu defendo e acho que é muito importante que o Estado se modernize. Acredito que acompanhei nos últimos anos o fiasco que foi a PEC 32, outras iniciativas muito equivocadas de governos passados. Estava no Senado ainda, quando, de maneira muito triste, recebi lá, como senador, uma proposta governamental de uma PEC, ou mais uma PEC, que suprimia do texto constitucional o plano plurianual.
aquilo para mim foi quase uma sentença de morte. Eu me considero uma pessoa que trabalhei, fui secretário de planejamento 2 vezes em meu estado. Sem planejamento não há vida civilizada. Se o próprio governo diz que não há plano plurianual, ele está dizendo que não há planejamento. Ou seja, é terra de ninguém. Não é? Cada um por si, Deus por todos. Mais o diabo, talvez, Deus me livre. Porque não é possível acontecer isso. Felizmente, essa proposta nem foi votada, foi desconsiderada pela aberração que é. Mas isso não significa que nós vamos falar que o quadro atual de hoje do Estado brasileiro está perfeito. Não está. O serviço público tem que ser aperfeiçoado, inclusive para ter, como eu disse, robustez para enfrentar os ataques à democracia. E é o serviço público a grande solução para isso. E, para tanto, é importante modernizarmos a administração, quer através da era digital, do governo digital, e quer através também da melhoria do desempenho de nós todos servidores. Por isso eu defendo tanto a avaliação de desempenho. Sei também que a defesa da quase a maioria absoluta das lideranças sindicais de servidores, porque nós sabemos que temos de haver um reconhecimento daqueles que se dedicam. E, eventualmente, aquele servidor que acontece, como em todos os lugares, no setor privado, na igreja, na ciência, na cultura e nas artes, tem aqueles que não são adaptados. Esses têm que ser excluídos. Avançamos muito na lei do concurso, foi sancionada recentemente. Um concurso que antigamente era um concurso, muitas vezes, completamente distorcido. Eu sempre dava o exemplo, o Rudinei sabe disso, em Minas Gerais, concurso de professor, onde o professor não dava aula. Então, como é que você vai medir a capacidade didática de uma pessoa se ele não se apresenta para dar aula? Então, é claro que isso evoluiu positivamente, houve um grande acordo, avançamos de maneira adequada para isso. Mas ainda falta muito. Nós temos de criar regras remuneratórias melhores, nós temos de estabelecer critérios de avaliação de desempenho, nós temos de melhorar a governança dos órgãos no Brasil, que está tíbia, ainda está fragilizada. Então, há um mundo de coisa a fazer. E eu defendo de maneira muito ardorosa, o que acredito que também, tirando exemplo dos países nórdicos e de alguns países do Oriente, que têm a democracia mais consolidada e um serviço público de qualidade, é exatamente a criação de um locus institucional que possa ali acolher a inteligência da área da administração pública. Porque o serviço público, senhores dirigentes dos vários organismos aqui da administração, na história brasileira sempre foi desprezado, presidente, infelizmente. O serviço público sempre foi um patinho feio, sempre a economia esteve à frente, a política, mas a administração sempre foi esquecida. Nós temos que colocar a administração como elemento central, como prioridade da agenda nacional. E, para isso, nós temos de prestigiar um órgão que seja o reconhecimento disso pela sociedade brasileira. E hoje não tem. Ora tem um ministério, ora uma secretaria, hoje está no ministério, está no presidente da República, não está em lugar nenhum. E os técnicos, o corpo técnico permanente, que é imprescindível, que é essa inteligência, fica a ver navios. Está nosso presidente, os gestores especialistas, ora prestigiados, ora perseguidos. Então, isso não é possível. Nós temos de reconhecer a relevância que tem o gestor público. Reconhecer a importância do servidor público através de um organismo que vai congregar ali as experiências de concursos, de carreira, de formas de provimento, discussão sobre as licitações, os contratos, a proteção do bom gestor, a segurança jurídica. Isso tem que ser criado. Infelizmente, nenhum governo teve coragem de fazê-lo ainda, porque, infelizmente, teme, por desconhecimento, que isso vai enfraquecê-lo. É um equívoco, é um engano. Ao contrário, vai robustecer o governo, porque o governo vai entregar mais. E o que o povo gosta, politicamente? Do governo que entrega resultados. E, é claro, com um serviço público mais eficiente, mais resultados serão entregues. É tão óbvio assim, mas, lamentavelmente, muitas vezes, a miopia de muitos e o receio de perder o poder. Não é? Isso acaba levando a esses, a meu juízo, equívocos e essas má compreensões. Mas, de todo modo, eu concluo de modo otimista, porque acho que o Brasil tem, mais que solução plena, possibilidade de avançarmos nesses 3 aspectos. A garantia e defesa da democracia, que é uma tarefa permanente, a defesa da nossa sustentabilidade pela nossa riqueza ambiental, que é única no mundo, e a era digital, que vai contribuir para isso de maneira modernizando a administração. Mas, para esses 3 elementos, algo os une, como um laço, como uma fita, a embrulhar as 3 ideias, que eu insisto, que é o serviço público de qualidade. E o serviço público de qualidade depende de todos nós e depende dessa nova requalificação e desse pensamento da nossa cultura, da sociedade, que o serviço público tem que estar no centro das preocupações, formado de pessoas preparadas, qualificadas, reconhecidas, bem remuneradas, mas também bem cobradas e bem avaliadas,
para, de fato, permitir que o serviço público esteja à altura do cidadão brasileiro e que daqui a poucos anos, oxalá, quando for feitas as enquetes, os brasileiros vão, como os nórdicos, reconhecer a qualidade do serviço público e dizer: o Estado brasileiro merece a nossa confiança, a democracia é a forma saudável de governo e, portanto, vamos sustentar o nosso meio ambiente e que a era digital não exclua nós todos do dia a dia e do nosso convívio para ficar com as máquinas, mas ficarmos com as pessoas, que é o mais importante e é o mais valioso. Digo isso olhando a cada qual que aqui está, com a sua história e a sua dedicação. Boa conferência para todos. Muito obrigado. Um abraço a todos. Bom, agradecer essa brilhante apresentação aqui do ministro, que tocou em temas importantes, a ausência de planejamento, segurança jurídica, serviço de qualidade, política pública, parceria público-privada. Eu me recordei até de uma frase que foi colocada no nosso simpósio. Em alguns países da Europa, o sistema de monitoramento é feito praticamente com câmaras do setor privado. Então, com regras, para que não haja... Então, é importantíssimo, não tenho dúvidas dessa importância. E a modernização, que é também dentro dessa era digital. Eu queria só chamar a atenção, dentro do que o senhor colocou, e falando do serviço de qualidade, que é exatamente nesse item final, que é dessa preocupação de todos os governantes, independente de partido, etc., mas com a administração e com os seus servidores, E esse é um papel que FONACAT e outras entidades representativas de servidores públicos federais, municipais, estaduais, é a luta diária de todos nós que somos de entidade de classe, que é a valorização do serviço público. Porque se você não valoriza o serviço público, esse serviço, obviamente, que não vai ser um serviço de qualidade. Ele não vai dar esses resultados. E isso passa por não só salário, que não é só a nossa briga, mas ela parte previdência, direitos que foram perdidos, ela passa por modernização de equipamentos, ela passa por capacitação. Hoje não tenho dúvida de que um dos grandes problemas dos servidores públicos, das carreiras exclusivas de Estado, como o ministro falou, é a questão da saúde mental. A Polícia Federal é um dos órgãos que tem um índice maior de suicídio, de afastamento por problemas psicológicos. E isso tudo dificulta o serviço de qualidade e que tem toda essa consequência que o ministro colocou. Então, é preciso, de fato, que os governantes tenham essa preocupação com os servidores e não deixem de investir. Existe um dado que até o ministro que é da controle do TCU, mas foi feito pela Polícia Federal, que a cada R$1 gasto pela Polícia Federal, ela traz de volta R$5,2. Com taxas, com o corte da sangria de prejuízos, com as multas, enfim. Ou seja, você não tem gasto, você tem investimento e com retorno. E o que a gente vê é que está cada vez mais, nós tivemos esse ano, por exemplo, contingenciamentos, cortes enormes, que fizeram com que a Polícia Federal hoje não tenha diária para pagar para os servidores. Isso quer dizer que nós estamos parando operações, diminuindo o serviço de qualidade e tomando prejuízo, porque menos operações, menos cortes dessa sangria de recursos. Então, é preciso, esse mês de setembro agora, os policiais federais estão suspensos os pagamentos de indenização do nosso sobreaviso. Então, tudo isso traz uma piora da qualidade do serviço e piora da saúde mental dos nossos servidores. Então, eu acho que eu fico extremamente feliz de ver o ministro expondo toda essa importância e o que está acontecendo com a Polícia Federal, obviamente, que acontece com todas as carreiras, não só exclusivas de Estado, mas com os outros demais servidores federais. Então, eu finalizo aqui, agradecendo mais uma vez a apresentação do ministro. Quero agradecer a presença da doutora Maria do Socorro Tinoco, que é presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, em nome de qual eu cumprimento todos os delegados federais aqui presentes, todos os servidores das carreiras típicas de Estado.
e na minha esposa aqui, todas as mulheres presentes aqui nesse belo evento. Sucesso, né, ao Fonacat, à conferência. Muito obrigado pela presença. E, ministro, mais uma vez agradeço por ter, né, seu tempo aqui e pela sua dedicação, né? Sua carreira demonstra isso. Muito obrigado pela sua presença aqui. Quero finalizar entregando aqui temos que fazer o nosso comercial, né? E falando em era digital, eu vou entregar aqui um brinde aqui para o ministro, uma lembrança que é o contrário da era digital, né? Que é o nosso Fusquinha da Polícia Federal, né? Que por muitos anos, né, foi um dos nossos recursos que nós tínhamos, né? Eu mesmo já utilizei quando era da Polícia Civil, eu dirigia um Fusquinha, né? Mas então agradeço a presença. E entregar aqui o certificado aqui da sua participação, ministro. Sai do Fonacat, agradecer aqui, tem também um kit aqui que eu vou entregar para o ministro aqui. Depois, muito obrigado pela presença, pela participação. Bom, passo agora, novamente, ao que é o nosso mestre de cerimônia. Bom, nossos agradecimentos ao presidente da DPF, senhor Luciano Leiro, agradecemos também ao ministro do TCU, Antônio Anastasia, agradecemos a participação de todos que estiveram conosco e vamos convidar para um coquetel de confraternização no mezanino aqui deste hotel. Informamos que ao fundo deste salão temos acesso para elevadores, caso queiram utilizar. E amanhã, a partir das 9h30, aguardamos todos vocês aqui para um dia inteiro de debates, que será iniciado com o painel Os Meios Digitais e o Fortalecimento da Democracia. Boa noite. Boa noite.